Há uma verdade que a sociedade não quer que você saiba. Ela está escondida nos tribunais que condenaram Sócrates à morte, nos laboratórios onde Tesla foi traído, nos hospitais psiquiátricos onde mentes brilhantes foram silenciadas. É um padrão tão antigo quanto a civilização, tão previsível quanto a lei da gravidade. Sempre que um gênio aparece, a multidão se une para destruí-lo. Por quê? A resposta está em algo mais profundo do que inveja ou ignorância. Existe uma fórmula oculta, uma equação psicológica que explica por que a mediocridade declara guerra ao talento. E hoje, pela primeira vez, vamos decifrá-la. Imagine que você está em uma sala com 10 pessoas. 9 delas acreditam que a Terra é plana. Você, a 10ª pessoa, traz provas incontestáveis de que é redonda. O que acontece? Em 99% dos casos, as 9 não vão mudar de ideia. Vão rir de você, vão te chamar de louco. E se tiverem chance, vão te expulsar da sala. Isso não é um defeito da humanidade. É um mecanismo de sobrevivência. Nosso cérebro evoluiu para priorizar a coesão do grupo acima da verdade. Durante milênios, ser rejeitado pela tribo significava a morte certa. Por isso, desenvolvemos um instinto primitivo. É melhor estar errado com a maioria do que certo sozinho. E quando alguém desafia essa maioria, o cérebro interpreta como uma ameaça existencial. A ciência chama isso de viés de conformidade. Em 1951, o psicólogo Solomon Asch provou isso em um experimento brutal. Participantes eram colocados em uma sala com atores que diziam óbvias mentiras. O resultado? 75% das pessoas concordavam com as mentiras, mesmo sabendo que estavam erradas, só para não se destacarem. Agora imagine o que acontece quando aparece alguém que não só se recusa a mentir, mas expõe todas as mentiras do grupo. Esse é o primeiro ingrediente da fórmula do ódio, o efeito Medusa. Na mitologia grega, quem olhava para Medusa virava pedra. Na vida real, quando você expõe a ignorância alheia, as pessoas não aprendem. Elas petrificam. E depois, como na lenda, tentam decapitar quem as fez enxergar a própria estupidez. Sócrates descobriu isso da pior maneira. Enquanto os políticos de Atenas roubavam e os poetas mentiam, ele só fazia perguntas. Perguntas simples como: o que é justiça? Ou como viver uma vida boa? Mas cada pergunta era um espelho que mostrava a hipocrisia da sociedade. Resultado, foi condenado a beber cicuta por corromper a juventude. O crime dele não foi questionar, foi fazer as pessoas se sentirem burras. E isso nos leva ao segundo ingrediente, a teoria do bode expiatório. O filósofo René Girard descobriu que toda sociedade precisa de inimigos para manter sua coesão. Quando as tensões internas crescem, a massa escolhe alguém para sacrificar. E adivinha quem são os alvos perfeitos? Aqueles que pensam diferente. Veja o caso de Nikola Tesla. Enquanto Thomas Edison fazia shows pirotécnicos com corrente contínua, um sistema ineficiente, Tesla desenvolvia a corrente alternada, tecnologia que revolucionaria o mundo. Como a sociedade o recompensou, deixando que Edison o roubasse, o difamasse e o reduzisse à pobreza. Porque Tesla não era só um gênio, era um estrangeiro, um excêntrico, um homem que conversava com pombos. O bode expiatório perfeito. Mas o terceiro ingrediente é o mais perigoso, o instinto de rebanho. Neurocientistas descobriram que quando alguém desafia o consenso do grupo, o cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. É a mesma reação a uma ameaça física. E qual é a resposta instintiva a uma ameaça? Ataque. Foi o que aconteceu com Alan Turing, o homem que decifrou os códigos nazistas e salvou milhões de vidas na Segunda Guerra. Foi condenado por indecência em 1952. Seu crime? Ser gay em uma sociedade homofóbica. Mas o verdadeiro motivo era mais sutil. Turing era inteligente demais, diferente demais, e o rebanho precisava eliminá-lo. Eles o castraram quimicamente. 2 anos depois, ele mordeu uma maçã envenenada,
um suicídio com simbolismo bíblico. Agora, a pergunta que importa: como se vingar? Aqui está o segredo que ninguém te conta. A verdadeira vingança não é violência ou ódio, é sobrevivência estratégica. Primeira lei: a arte da camuflagem. Sun Tzu disse: quando forte, finja ser fraco. Leonardo da Vinci escrevia seus diários em código espelhado. Durante a Inquisição, os alquimistas escondiam verdades científicas em textos religiosos. Aplicação moderna: use máscaras sociais. No trabalho, seja normal. Nas redes sociais, poste bobagens ocasionalmente. Guarde sua genialidade para círculos selecionados e obras atemporais. Segunda lei: o efeito Lúcifer. Transforme seus inimigos em dependentes. Steve Jobs foi expulso da Apple em 1985. Em 1997, a empresa estava falindo e implorou por seu retorno. Quando você se torna indispensável, a mesma sociedade que te rejeitou vai te venerar. Terceira lei: a bomba relógio de ideias. Friedrich Nietzsche morreu sem ver seu reconhecimento, mas ele plantou ideias que explodiriam no século XX. Escreva, crie, construa. As obras verdadeiras são vinganças que transcendem o tempo. História real. Em 1984, um programador foi demitido por ser muito inteligente. Antes de sair, inseriu um código no sistema da empresa. Anos depois, quando a empresa faliu, descobriram seu easter egg. Vocês me mandaram embora. Agora eu mando vocês. Mas a vingança definitiva é mais sutil. Em 415 d.C., Hipáxia de Alexandria foi esquartejada por uma multidão cristã. Seus assassinos acreditaram ter vencido. Mas hoje, quem lembra deles? Hipáxia é celebrada como mártir da ciência. A lição final: sociedades matam gênios, mas não matam ideias. Sobreviva, crie, deixe sua obra falar por você. Porque no fim, a história só lembra dos que pensaram diferente e esquece os covardes que os odiaram. E se você está lendo isso, sentindo aquela mistura de raiva e reconhecimento, saiba uma coisa: esse texto já é parte da sua vingança. Cada ideia que você absorve, cada padrão que você percebe, é um passo para quebrar a fórmula do ódio. Agora a escolha é sua. Vai se conformar? Ou vai criar algo que faça essa sociedade se arrepender de ter te subestimado? Lembre-se, primeiro eles te ignoram. Depois riem de você. Depois lutam contra você. E então você vence. A questão não é se você será vingado, é quando.